Bom dia a todos, paz reverencial. Estou aqui com a minha túnica de mestre Reiki. Mestre não sou de nada, mas estou aí para servir a humanidade. Aqui na sede do OSB, Ordem Sinárquica Brasil, que a gente faz um sincretismo de tudo quanto é tipo de conhecimento e vertente. Vamos falar um pouco dos elementos. Os elementos são vistos, mas não são entendidos. Como pode haver elementos, por exemplo, o elemento terra ser coeso? O que força segura as moléculas da terra coesa, da água? O fogo já é muito abstrato, o fogo está no meio ali, porque ele já é vamos dizer assim, um interregno, um eco do fogo, espírito, peer de fogo, pequeno fogo exteriorizado. O ar, como pode o ar, a gente não enxerga o ar, mas o ar se movimenta, então quer dizer, ele tem massas e a gente não enxerga o que está acontecendo. E o Akasha, que é esse azul do céu. Mas a gente já ouviu falar em elemental, elemental, mental, é Deus mental, ele em manifestação, pensando. E a gente não vê essas coisas. Então é engraçado, por exemplo, o gnomo, ele é um elemental do elemento terra. Mas o gnomo, ele é coeso como a terra? Ele é sutil. Agora, porque a terra é coesa, o que vitaliza ela tem que ser coeso? Claro que não. Então, quer dizer, tudo que existe físico, por isso que física está à parte, é dito como maia, como ilusão, ou seja, pouca luz, é a luz mais in do que fora, porque fora tu não está enxergando nada com a graduação correta, Tanto que a gente não vê as cores corretamente, a claridade do sol. Os animais às vezes vê muito mais a gama de luz, de cores. Então, vejam bem, a terra é coesa, a pedra é dura, e o que revitaliza ela não é visto na fisicalidade. Como assim? Tudo bem, o ar já é mais rarefeito, a água é mais fluídica, o Akasha então nem se fala, é algo abstrato. Então podemos pensar que os elementais estarão de acordo frequencial com essas realidades. Mas o elemento terra, por que eu não estou vendo? Por exemplo, a árvore é sólida. Por que eu não vejo os sentidos, o elemental da árvore? Porque tudo está direcionado ao sutil. Por isso que existe a questão da fé, da crença. As bases disso é numa terceira visão, uma extravisão, não é uma visão de olhos físicos, e sim essa visão aqui. Muitos enxergam com aqui, com o umbilical. Ele vai ver só coisa feia e vai lá dizer que um tal lugar lá, frequencial, é ruim. Mas esses estão a caminho. O nosso Bindu, ele subiu já desses lugares, então ele já está aqui no peito. No peito a gente começa a refletir sobre o cima e embaixo, fazer peso e medida. Por isso é o meio, é a balança, fiel da balança. Então, gente, tudo que vocês estão questionando, o que você faz lá do outro lado, preste atenção lá no outro lado. Toda noite você se exterioriza. Uma meditação, alguma coisa você exterioriza de você mesmo, num pensamento, numa emoção. Analise esses caminhos, já que você tem medo do lá fora, analise dentro de si. Você vai ver que tudo está devocionado ao espiritual. Espiritual, eu digo todas as graduações que não são físicas coesas, de terceira dimensão. Então você imagina, você tem a terra, e o que anima a terra nem o que anima a Terra é coeso, é físico.
o chamado gnomo, né, ser de conhecimento, ele não é físico. A água, a gente toca na água, ela flui e a gente não vê o elemental, né? Então sempre o elemental ele é mais sutil que o elemento. O ar, então, imagina como é uma sílfide, né? A gente chama de fada. A fada, ela aparece para você como um inseto, como um pássaro com asinhas, uma borboleta, porque o seu entendimento, ela tem na programação dela a leitura do seu mental. Então ela vê assim, uma fada, o humano pensando, uma fada deve ser, por ser do ar, algo com asas. Então ela se transforma assim, mas na verdade são pontos de luz, né? Pontos de luz. Tinha um filme muito interessante para criança, que quando você olhava para a fada, ela se transformava numa borboletinha, aquela meio antropomorfa, meio pássaro. Quando se tirava, ela voltava de novo a ser a esfera de luz. Então é muito interessante que elas leem, né? E esses elementais, eles têm uma certa aversão ainda ao humano de quarto sistema, porque nós ainda não sabemos lidar com nossos elementais. Nossos elementais acabam, né, manchando o plano deles lá, né? Até é dito na gnose que a própria inferno era limpo antes de chegarem os seres humanos. Os seres humanos, eles não é que eles complicam ou estragam, eles glamorizam. Sabe a criança? Só que nós somos crianças maliciosas, nós somos crianças no aspecto de inocência, né? A criança, ela faz assim, ela cai, machuca os joelhos, se todo mundo estiver olhando, ela glamoriza, daí que ela chora. Por quê? Porque ela está sendo dada muita atenção para ela. Nós estamos com muita atenção para nós, humano de quarto sistema, já achando que somos, né, He-Mans, Supermans, né? O Hitler entendeu mais ou menos assim, né? E deu no que deu. Então daí também hoje falamos, né, do que o que se faz do outro lado lá. Esses seres fazem esse trabalho. Por exemplo, o gnomo que não é coeso trabalha para deixar, não sei como é que ele faz, não me pergunte, para deixar esse plano físico coeso. Tem gnomo em toda parte, tem elemental em toda parte, inclusive elemental no espiritual, tá? Do Akasha para cima. Tudo é preenchido, eles são atômicos, né? Por isso que é dito deuses atômicos, com cada um com o seu grau de inteligência. Não é de consciência, é inteligência, porque inteligência dá para graduar, consciência é uma coisa só. Como vida é uma coisa, a existência pode ter N existências com N formas, e até sem forma às vezes, coisas que existem que são amorfas. Então o que se faz lá do outro lado? O camarada que pensa na conta, na paixonite, na não sei o que, na doença, ele tem uma ala só para ele, que nem eu falei hoje, né? Nos hospitais tem a ala psiquiátrica para o cara que acha que está vendo um elefante verde ou rosa, e não para ele não, né, não ser um risco para os outros e achar que o outro ser humano é a coisa que ele está plasmando. São reais, são elementais dele, que é esses elementais que os elementais da natureza repelem. São a parte feia, vamos dizer, é que nem nós, a gente exclui certos seres da sociedade, porque a nossa parte feia como sociedade, então a gente encarcera, separa da gente, né, para não se mancharmos com essa imagem, porque não somos assim. O elemental vê a mesma coisa com nossos elementais, por isso que ele evita não o humano, mas sim o que há no humano, né? Então é isso que se faz do outro lado. A consciência está fazendo o quê? Está filmando, né, como o satélite está de cima, tentando compreender, já compreendendo. A alma está em trânsito, né, tentando entender a criação, o que é emoção, o que é pensamento. Isso para quem vai atrás, para quem trabalha, não descansa à noite, ele trabalha, não se dá o direito de sonhar, porque se sonha aqui, se sonha lá. E em vigília é isso aqui, é se preocupar com a conta, com o sustento da criança, com o amor, a paixão, provar todos os dias, até eu falei, né, o amor tem que provar todo dia, o ódio tu vai lá, tu explode tudo, acabou tudo. Então quer dizer, por economia, muitos vão para o lado desse mal que é só humano. E as pessoas não se esforçam no amor, porque todo dia tu tem que provar amor, tu tem que fazer alguma obra
né? Fé sem obras é fé morta. Tá bom, pessoal? Então tá explicado o que se faz do outro lado. O vivo vai sonhar com o que ele faz aqui. O morto está revivendo tudo que ele fazia aqui. O desperto passou além disso, já deu tchau para Hebe Camargo e pro ranço da vida, para conta, nem lembra mais, né? E acaba lembrando da sua origem monádica no final, lá na última morte da questão da alma, e fica em consciência, daí escolhe se sim ou não, se volta ou não. Aí algumas hierarquias acima dele faz, né, como no MIB Homens de Preto, dá uma apagadinha ali para ver se ele por si se lembra e trabalha, porque senão, se ele lembrar tudo, ele diz, não preciso fazer mais nada, eu vou me sentar, né, que eu me lembro de tudo, eu sei que eu sou rei, que eu era anjo, que eu fiz planeta e tudo mais, né, pessoas? Então isso aí, é um vídeo breve. A nossa ordem, lugar pequeno, acolhedor, mas é a sede para nós matar nossa sede. Paz reverencial a todos, Gashi.